Bom dia, pessoal do sétimo ano, dando continuidade às nossas aulas. Na aula de hoje, nós vamos estudar então a concordância verbal, que está no grupo 2, nos módulos 28 e 29. Nós já estudamos a concordância nominal, que nós vimos que é a concordância entre os nomes, o substantivo, o adjetivo e o artigo. Agora, na concordância verbal, nós vamos ver que é a concordância do verbo com o sujeito. Então, nós já estudamos também todos os tipos de sujeito, simples, composto, desinеncial, indeterminado. Então, o verbo ele vai concordar com esse sujeito, que ele pode ser um substantivo ou um pronome. Então, esse sujeito ele pode praticar a ação, ele pode realizar a ação, ou ele pode sofrer a ação. No caso, o agente da passiva pode realizar por ele. Então, nos estudos dos verbos, há sempre alguém que vai praticar ou que vai sofrer a ação. Então, a regra geral da concordância verbal, o que ela nos diz? Que o verbo ele deve concordar com o seu sujeito em pessoa e número. Então, o verbo, que nós já estudamos também, aquela classe gramatical, que expressa ação, estado, fenômenos da natureza, ele deve concordar com o seu sujeito. Lembra o sujeito? Eu fui à escola. Quem foi à escola? Eu. Então, no caso, o sujeito ele tem que concordar com o verbo em pessoa, que seria a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. E o que seria número? Singular ou plural. Singular, uma coisa só, plural, mais que uma. Então, pessoa seria a primeira, segunda e terceira pessoa. Lembrando que eu tenho 3 pessoas. Então, ou do singular ou do plural. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então, eu coloquei alguns exemplos para vocês entenderem melhor a concordância verbal. Então, no primeiro, eu participo das reuniões sobre cidadania no colégio. Então, o verbo participar, ele está conjugado no presente do indicativo. Então, ele está concordando com o sujeito. Quem que seria o sujeito? Eu. Então, eu participo das reuniões. Quem participa das reuniões? Eu. Então, o verbo participar, ele está concordando, porque ele está na primeira pessoa e ele está no número singular. Então, ele está concordando com o sujeito, que no caso seria o eu. Então, ele está na primeira pessoa e no número singular. Depois, o segundo exemplo, tu também participas? Então, o verbo participar, ele está conjugado na segunda pessoa, ele está no número singular. Então, ele está fazendo aí a concordância com o pronome tu, que também é o sujeito. Ó, tu também participas. Quem participa? Tu. Então, o verbo, ele está concordando com o sujeito, ele está no mesmo número e na mesma pessoa. Depois, o próximo exemplo. Ontem a reunião acabou tarde. Mesma coisa, houve a concordância. O verbo acabar, ele está concordando com o sujeito. Então, ele está na mesma pessoa, ó, a terceira pessoa, o verbo acabar, e está no número singular, que está concordando, então, com o substantivo reunião, que também seria o sujeito. Ontem a reunião acabou tarde. O que acabou tarde? A reunião. Então, no caso aí, também houve a concordância verbal, a concordância do verbo com o sujeito. Nós temos aqui alguns casos de concordância verbal que eles vão merecer um pouquinho mais de atenção. Então, o primeiro deles é quando tiver aí o sujeito composto. Lembrando que nós já estudamos o sujeito composto. É aquele que tem 2 ou mais núcleos. Como que eu faço para identificar o sujeito? Eu faço a pergunta ao verbo, o que ou quem. Então, quando tiver sujeito composto e que esse sujeito ele estiver antes do verbo, então o verbo poderá ficar no plural. Então, olha o exemplo: o aluno e o professor chegaram cedo à assembleia. Quem chegou cedo à assembleia? O aluno e o professor. Então, eu tenho 2 núcleos, sujeito composto. Então, como o sujeito ele veio antes ao verbo, então eu deixo o verbo no plural para fazer a concordância. Agora, quando o sujeito composto ele estiver depois do verbo, a concordância ela pode ser de 2 maneiras. Então, o verbo pode ficar tanto no singular
como no plural. Então, ó, chegou o aluno e o professor. Então, o sujeito composto, que seria aluno e o professor, veio depois do verbo. Então, quando ele vier depois do verbo, eu posso fazer de duas maneiras. Ou deixar o verbo no singular, chegou, ou colocar o verbo no plural, chegaram. Quando o sujeito também for composto e formado aí por pessoas gramaticais diferentes, o verbo vai ficar no plural. Então, olha o caso aqui. Tu e ele participareis da assembleia hoje. Então, eu tenho o sujeito tu e ele. Quem participará da assembleia? Tu e ele. Eu tenho um sujeito composto formado por dois núcleos. Como eu tenho aí pessoas gramaticais diferentes, então o verbo faz a concordância no plural. Mesma coisa, tu e eu participaremos da assembleia hoje. Então, o verbo ficou conjugado na primeira pessoa do plural, que seria nós. Quando o sujeito é um substantivo coletivo, ou seja, um conjunto de seres da mesma espécie, o verbo ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, a multidão chegou à assembleia. Então, eu tenho aí quem chegou à assembleia? A multidão. Eu tenho um sujeito, que no caso seria um substantivo coletivo. Então, por isso que eu deixei o verbo na terceira pessoa do singular. Quando o sujeito ele for representado pelo pronome relativo que, então o pronome relativo ele sempre se refere a algo anterior. Então o verbo ele concorda com o nome que vai aparecer antes dele. Então se o sujeito ele for representado pelo pronome relativo que, então o verbo ele vai concordar com o nome que vai vir antes. Então foi ele que começou a assembleia. Então o verbo ele concordou com o termo com o pronome ele. Quando o sujeito ele é representado pelo pronome relativo quem, a concordância pode ser feita de duas maneiras. Então, fui eu quem comecei a assembleia. Então, vocês podem perceber que o verbo concordou com o pronome pessoal eu. Então, eu comecei, que vem antes aí do pronome relativo quem. Ou fui eu quem começou a assembleia. E aí, no caso, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, quando for o pronome relativo quem, pode ser feito dessas duas formas. Quando o sujeito é um nome próprio no plural e ele vier precedido por artigo, o verbo concorda com o artigo. Então, no exemplo aqui, ó, o Amazonas é povoado por muitos cidadãos indígenas. Quem é povoado por muitos cidadãos? O Amazonas. Então, o sujeito é um nome no plural e ele veio precedido pelo artigo o. Então, no caso, quando vem aí precedido pelo artigo, então faz a concordância com o verbo. Então, o no singular, o verbo também no singular. Agora, os Estados Unidos reformularam suas leis. Então, por que que agora o verbo ficou no plural? Porque concordou com o artigo que veio antes do sujeito, que seria aí um nome próprio no plural. Se o nome próprio plural não for precedido por artigo, se não tiver um artigo, o verbo será mantido na terceira pessoa do singular. Lembrando que os artigos, eu tenho os artigos definidos e os indefinidos. Os, as, uns, uma e umas. Então, o artigo ele sempre acompanha um substantivo. Então, se o nome próprio no plural ele não vier precedido por um artigo, o verbo ele continua na terceira pessoa do singular. Então, Minas Gerais é um estado brasileiro bastante povoado. No caso aí, não veio nenhum artigo, então eu posso deixar o verbo ser, no caso aí é, que está conjugado na terceira pessoa do singular. Então, para finalizar esse assunto de concordância verbal, eu gostaria que vocês fizessem a tarefa. Os exercícios são 3, 6, 7, 9 e 10, das páginas 38 e 39. Enviasse pelo e-mail ou pelo WhatsApp, não esquecendo então de colocar o nome, a série, a data e a disciplina. Bom estudo a todos, até a próxima aula.